Você já se perguntou o que acontece quando todos os protocolos falham e a única coisa que resta é o instinto? Naquele plantão, eu me vi diante de um bebê prematuro que lutava para respirar, tão pequeno que cabia na palma da minha mão. As máquinas ao redor apitavam em alerta, e cada segundo parecia um aviso cruel de que a vida dele estava se esvaindo. Eu sabia o que deveria fazer, mas nada funcionava. A rotina da UTI neonatal havia me preparado para emergências, mas não para aquele tipo de falha, não para aquela sensação de impotência. Foi nesse exato instante entre a vida e a morte que precisei improvisar algo que jamais havia testado, uma ideia que parecia absurda até para mim. E é aqui que surge a questão. Pode um improviso salvar uma vida quando até a ciência parece não ter mais resposta? Eu sempre acreditei que trabalhar em uma UTI neonatal exigia não apenas técnica, mas também uma força emocional que poucos compreendem de verdade. Meu nome não importa tanto quanto a função que exerço. Sou médico e naquela noite eu estava de plantão em uma das alas mais delicadas do hospital, onde vidas recém-chegadas ao mundo dependem de fios, monitores e decisões tomadas em segundos. Quem nunca entrou em uma UTI neonatal talvez não consiga imaginar o ambiente. É um lugar paradoxal, silencioso e ruidoso ao mesmo tempo. Silencioso, porque cada profissional aprende a falar baixo, quase em sussurros, para não sobrecarregar ainda mais os pequenos que lutam pela vida. Ruidoso, porque o som dos monitores cardíacos, dos respiradores e dos alarmes nunca cessa. É como se a sala tivesse seu próprio coração pulsando, e nós, médicos e enfermeiros, apenas seguíssemos esse compasso. Naquela noite específica, o setor estava lotado. 3 recém-nascidos em estado grave, outros 2 em observação constante, e uma equipe reduzida devido a um surto de gripe que afastara alguns colegas. Eu já estava cansado, mas a exaustão não é um luxo que podemos permitir nesse ambiente. Cada minuto exige atenção plena. E foi nesse cenário que um bebê em particular chamou minha atenção. Prematuro extremo, nascido com apenas 27 semanas de gestação, pouco mais de 900 gramas. Frágil, delicado, mas com uma força silenciosa que eu só consigo descrever como um milagre da natureza. O olhar da mãe ainda me acompanha. Ela me entregou aquele bebê com uma mistura de medo e confiança, como se dissesse sem palavras: eu sei que não está em minhas mãos, mas espero que esteja nas suas. Esse peso invisível acompanha qualquer profissional da saúde, mas na neonatologia ele se multiplica. Cada gesto, cada decisão é observado pelos pais, com a esperança de que possamos realizar o impossível. Eu já tinha passado por inúmeras situações em que a linha entre vida e morte era tão tênue que parecia cruel. Mas até aquele momento sempre havia um manual, um protocolo, um caminho científico a seguir. A medicina é construída sobre evidências e nós nos apoiamos nelas como quem se agarra a uma corda, no meio de um precipício. Porém, naquela noite, eu estava prestes a descobrir que nem sempre a ciência oferece todas as respostas. E que por mais preparado que você ache que está, o inesperado pode virar sua única chance. Enquanto observava aquele bebê minúsculo, conectado a tubos e cercado por equipamentos, eu não imaginava que dentro de poucos minutos estaria diante da maior prova da minha vida profissional. Não era apenas uma questão de aplicar conhecimento. Era uma questão de enxergar, além de ousar, de improvisar em um terreno onde não há espaço para erros. E foi nesse ponto que o improvável começou a se desenhar. A primeira mentira que a medicina nos conta é que estamos sempre preparados. Passamos anos estudando, decorando protocolos, simulando cenários de emergência, acreditando que diante da crise, a lógica e o treinamento vão nos conduzir. Mas naquela noite,
Diante daquele bebê de 900 gramas, descobri o quanto essa segurança era frágil. O gatilho aconteceu de forma repentina. Um dos monitores disparou um alarme agudo, daqueles que fazem o coração acelerar mesmo nos profissionais mais experientes. A saturação de oxigênio do bebê despencou de maneira brusca. Os números na tela começaram a piscar em vermelho. 80, 70, 60. Eu sabia que cada queda era um passo a mais em direção ao colapso. Automaticamente, iniciei o protocolo. Ajustei o respirador, aumentei a fração de oxigênio, verifiquei o tubo de ventilação. Tudo estava no lugar, mas a saturação continuava a cair. Pedi para uma das enfermeiras preparar adrenalina em dose neonatal, enquanto outra monitorava os sinais vitais. Fizemos aspiração, reposicionamos o bebê, verificamos cada conexão. Nada. Era como se todo o arsenal da medicina estivesse, de repente, impotente. É difícil explicar o que acontece na cabeça de um médico nesse momento. O treinamento exige que mantenhamos a calma, mas por dentro o que se sente é um vazio desesperador. Você busca em sua mente todas as aulas, os artigos, os manuais, e nada parece se encaixar. O bebê estava ali, diante de mim, os batimentos cardíacos acelerando para um ritmo caótico, a pele tornando-se cada vez mais arroxeada, e no fundo, uma voz silenciosa repetia: "Você vai perder esse paciente." Foi nesse instante que surgiu a ruptura, não porque algo milagroso aconteceu, mas porque percebi que, se continuasse repetindo o protocolo, o desfecho seria inevitável. A ciência não estava me dando respostas, o relógio não estava me dando tempo. O instinto começou a gritar mais alto do que qualquer diretriz médica. Olhei para o bebê, tão pequeno, e pensei: se eu não tentar algo diferente agora, ele não vai resistir. Não havia espaço para certezas, apenas para uma decisão que precisava ser tomada em segundos. Foi ali que a mentira da segurança científica se quebrou, e eu precisei assumir o risco de improvisar. Não era apenas um gatilho clínico, mas também emocional, porque, ao redor, eu sentia o olhar da mãe, mesmo à distância, esperando uma resposta, uma ação, um milagre. E eu sabia que, a partir daquele momento, qualquer escolha minha poderia significar a diferença entre o choro de alívio ou o silêncio irreversível. Essa foi a ruptura, quando entendi que não havia mais um manual a seguir, apenas a coragem de tentar o improvável. No auge da tensão, quando tudo parecia perdido, um lampejo atravessou minha mente. Foi quase como uma memória desconexa, algo que eu havia lido anos atrás em um artigo experimental, mas que jamais havia colocado em prática. Um recurso alternativo, improvisado, sem garantias. Eu não sabia se funcionaria, mas naquele momento não havia outra opção. Respirei fundo, olhei para a equipe e disse: "Vamos tentar de outro jeito." Eles me encararam com espanto. Enfermeiros experientes sabem reconhecer quando um médico se afasta do protocolo, mas também sabem que, diante da morte, qualquer tentativa pode ser válida. Com movimentos rápidos, improvisamos uma adaptação no equipamento, algo que, em teoria, poderia ajudar o bebê a estabilizar a oxigenação. Meu coração batia mais forte que o som do monitor. Minutos depois, para nossa surpresa, os números começaram a subir. De 60 para 75, depois 82. A respiração dele ganhou ritmo, a coloração da pele foi voltando lentamente ao rosado. Aquele pequeno corpo, que até instantes atrás parecia sucumbir, agora dava sinais de recuperação. A sala inteira suspirou. Eu senti um alívio quase esmagador. É impressionante como, em momentos assim, a mente busca qualquer centelha de esperança para se sustentar. Sorri por trás da máscara, ainda que brevemente, e vi no olhar da equipe um reflexo do mesmo sentimento. Talvez tivéssemos vencido. Talvez o improviso tivesse sido o milagre que esperávamos. A enfermeira responsável pelos sinais vitais me olhou e balançou a cabeça positivamente. O bebê estava reagindo.
O monitor deixou de gritar com seu alarme agudo e, por alguns minutos, o som constante e ritmado dos batimentos cardíacos trouxe uma sensação quase enganosa de normalidade. Mas é exatamente aí que mora a ilusão. No hospital, aprendemos que nunca se deve comemorar antes da hora. E ainda assim, dentro de mim, uma parte acreditou que a batalha estava ganha. Eu já imaginava contando para a mãe que seu filho havia passado do pior. Eu já me permitia respirar, como se o mais difícil tivesse ficado para trás. Foi nesse falso alívio que a realidade voltou a me golpear. De repente, os números oscilaram novamente. A saturação começou a cair de forma instável, os batimentos aceleraram demais. O que parecia um triunfo se transformava outra vez em um sinal de alerta. Meu improviso não era a solução perfeita, estava longe de ser. Funcionara por alguns instantes, mas agora mostrava suas falhas. A sensação foi devastadora. É como se você estivesse segurando alguém à beira de um precipício e, por um momento, conseguisse puxá-lo para cima, apenas para sentir a mão escorregar logo em seguida. O que parecia vitória revelava-se apenas uma pausa antes da próxima queda. Foi nesse ponto que compreendi. Não bastava improvisar. Eu teria que ajustar, insistir, talvez até reinventar aquela solução diante dos olhos de todos. O bebê ainda estava ali lutando, mas o tempo, mais uma vez, corria contra nós. O que parecia uma vitória rapidamente se transformou em um novo pesadelo. A saturação do bebê, que havia subido, começou a oscilar de forma imprevisível. O monitor alternava entre números aceitáveis e quedas bruscas, como se o pequeno corpo travasse uma guerra interna. Cada bip irregular era um soco no estômago. Naquele momento, a sala inteira estava em alerta máximo. A enfermeira responsável pelo acesso venoso avisou que a pressão estava despencando. Outro colega, encarregado de ajustar o respirador, relatava que os parâmetros não se mantinham estáveis. Era como correr contra um inimigo invisível. Eu sentia o suor escorrer pela testa sob o gorro cirúrgico, mas não havia tempo para limpar. Minhas mãos tremiam, mas não podiam hesitar. A cada segundo, o improviso que antes parecia funcionar mostrava suas falhas. Estávamos diante de um beco sem saída. O protocolo oficial já não ajudava, e o improviso, embora promissor, não era suficiente. O ambiente foi tomado por uma tensão quase palpável. Não se ouvia nada além dos alarmes, da respiração acelerada da equipe e das ordens rápidas que eu tentava dar. Adrenalina pronta. Verifiquem a cânula. Confiram o acesso. Tudo em sincronia, mas sem resultados claros. Havia um detalhe que me atormentava. O bebê era pequeno demais para suportar tantas oscilações. Cada queda de saturação representava não apenas risco imediato, mas também possíveis sequelas irreversíveis. Eu sabia que, mesmo se conseguisse estabilizá-lo, as consequências poderiam marcar para sempre aquele corpo frágil. Esse pensamento pesava como chumbo, mas eu não podia permitir que me paralisasse. O ápice da tensão aconteceu quando, por um instante, o monitor mostrou uma linha quase reta. O coração do bebê parecia vacilar, como se desistisse. Um silêncio mortal tomou a sala, quebrado apenas pelo meu próprio grito. Massagem agora! Iniciamos as manobras de reanimação. O tempo deixou de existir. Eu só conseguia pensar em como um ser tão pequeno poderia suportar tanto. Era impossível não sentir um nó na garganta, mas não havia espaço para a emoção. Cada compressão, cada segundo, era uma tentativa desesperada de trazer aquele coração de volta ao compasso da vida. E então, como se fosse uma resposta tardia, o monitor voltou a apitar, fraco, irregular, mas presente. A linha que havia quase desaparecido retomou seus picos. O bebê lutava.
A equipe inteira prendeu a respiração, como se tivéssemos mergulhado juntos e aguardássemos o momento de voltar à superfície. Mas eu sabia, não estávamos salvos. Aquilo não era vitória, era apenas mais uma sobrevida. O improviso precisava ser repensado, ajustado em tempo real. Eu estava diante de uma encruzilhada, ou encontrava uma forma de transformar aquela tentativa falha em algo eficaz, ou perderíamos a batalha de vez. A tensão não era apenas técnica, mas também emocional. Do outro lado da porta, a mãe aguardava notícias. Eu podia imaginar o desespero dela, sem saber que naquele exato momento, o destino do filho estava pendurado por um fio, e esse fio, instável e quase invisível, estava nas minhas mãos. Quando a linha do monitor voltou a dar sinais de vida, percebi que não podia mais insistir no improviso exatamente como havia feito. Ele funcionara por alguns segundos, mas não era estável. Era como tentar manter uma chama acesa em meio a uma tempestade. Cada sopro errado podia apagar tudo. Foi nesse instante que me forcei a fazer o que poucos médicos têm coragem em situações de crise: parar por um segundo e pensar. A equipe me olhava em silêncio, aguardando ordens. O bebê continuava instável, mas vivo, e eu sabia que a chave estava em algum detalhe que havia passado despercebido. Revisei mentalmente cada passo. O respirador, a cânula, o improviso. Lembrei-me de uma aula antiga, em que um professor comentara que, em prematuros extremos, pequenas variações de pressão podiam significar a diferença entre vida e morte. Algo que na prática sempre parecia teórico demais, distante da realidade caótica de uma emergência. Mas naquela hora, essa lembrança foi como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Pedi para a equipe ajustar milimetricamente a pressão do sistema que havíamos improvisado. Não um ajuste qualquer. Era algo quase artesanal, feito na sensibilidade, sem números claros para orientar. Um risco enorme, porque qualquer erro poderia agravar ainda mais a situação. Mas decidi confiar no instinto. Assim que fizemos a adaptação, o resultado começou a aparecer. Primeiro, uma pequena melhora na saturação. Depois, os batimentos cardíacos encontraram um ritmo mais constante. A pele do bebê, que até então oscilava entre tons arroxeados e pálidos, começou a ganhar uma coloração mais estável. Era como se aquele frágil corpo finalmente conseguisse respirar em paz. A sala, que até então estava em alerta absoluto, começou a se transformar. A tensão deu lugar a olhares de esperança. As enfermeiras se entreolhavam, incrédulas. Um dos residentes murmurou: "Doutor, está funcionando." Mas para mim, o que mais marcou foi perceber o pequeno tórax do bebê se mover de forma ritmada, quase tranquila. Não era a respiração perfeita, mas era vida. Vida conquistada na base de um improviso que nem eu acreditava que poderia funcionar. Foi nesse momento que entendi a verdadeira descoberta. Não se tratava apenas de técnica, mas da capacidade de ousar em meio ao impossível. A medicina me ensinara a seguir protocolos, mas a experiência me mostrava que, às vezes, é a intuição, somada ao conhecimento, que cria a chance de sobreviver. Eu não sabia se aquele bebê teria um futuro longo, se enfrentaria sequelas, se resistiria às próximas horas. Mas naquele instante ele havia vencido a morte. E, isso para nós, já era uma conquista imensa. Enquanto observava os sinais vitais estabilizarem, senti uma mistura de exaustão e alívio. Eu havia descoberto, talvez pela primeira vez de forma tão clara, que a linha entre fracasso e salvação pode depender de uma decisão tomada no limite do desespero, e que, mesmo sem garantias, o improviso pode se transformar na ponte entre a vida e a morte. Quando percebi que os sinais vitais do bebê começavam a se estabilizar, não consegui respirar aliviado de imediato. A experiência me ensinara que a vida na UTI neonatal é frágil demais para comemorações apressadas.
Cada minuto poderia significar uma nova crise, e eu não queria ser enganado outra vez pela sensação ilusória de controle. Ainda assim, havia algo diferente naquela cena. O pequeno corpo, que antes parecia lutar contra cada respiração, agora se movia com um ritmo mais constante. O tórax subia e descia em intervalos regulares, como se o ar finalmente tivesse encontrado um caminho. O monitor cardíaco emitia bips firmes, quase musicais, preenchendo a sala com uma melodia de esperança. Eu me permiti dar um passo atrás e observar. A equipe, antes mergulhada no desespero, agora exibia olhares de exaustão misturados com um brilho de vitória. Um residente encostou-se na parede, respirando fundo, como se tivesse acabado de atravessar uma maratona. Uma enfermeira deixou escapar um soluço contido e percebi que todos estávamos unidos pelo mesmo sentimento. Tínhamos enfrentado a morte de frente e, por enquanto, havíamos vencido. Mas o clímax não estava apenas no monitor que mostrava números melhores. Estava no silêncio que reinava do lado de fora. A mãe esperava. Eu sabia que precisava falar com ela, mas minhas pernas hesitavam. Como dizer que o filho dela quase partiu? Como transmitir que ele só estava vivo por causa de um improviso que poderia, a qualquer momento, deixar de funcionar? Respirei fundo e saí da sala. Encontrei aquela mulher de olhos inchados, as mãos entrelaçadas como quem rezava em silêncio. Quando me viu, levantou-se de imediato. Não precisei dizer nada. O olhar dela buscava no meu rosto uma resposta que palavras não conseguiam traduzir. Ele está vivo, consegui dizer com a voz embargada. Ainda é cedo, ainda é instável, mas ele está vivo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela em silêncio. Ela não perguntou detalhes técnicos, não quis saber sobre percentuais de risco. Apenas repetia entre soluços: obrigada, obrigada, obrigada. Foi nesse momento que compreendi o verdadeiro peso do que havia acontecido. Para mim, foi um improviso desesperado, uma decisão tomada na beira do abismo. Para ela, era tudo. Era a chance de ver o filho respirar mais um dia, de sonhar com um futuro que quase havia sido roubado. De volta à UTI, fiquei ao lado do bebê por longos minutos, observando cada sinal, cada pequena melhora. A sensação não era de triunfo, mas de humildade. Eu sabia que havia feito algo arriscado, algo que poderia ter dado errado. Mas diante da alternativa, a inércia, não havia escolha. O desfecho daquela noite foi marcado por exaustão. Quando o plantão terminou, eu estava destruído fisicamente, mas com a mente em turbilhão. Eu havia presenciado um milagre nascido do improviso e carregaria essa lembrança pelo resto da minha vida. Naquela madrugada, ao deixar o hospital, caminhei até o estacionamento sentindo o peso da noite inteira nas costas. O céu ainda estava escuro, mas no horizonte já havia um traço tímido de luz. E foi nesse contraste que compreendi o que tinha acontecido. A luta daquele bebê não era apenas pela sobrevivência, mas também uma lição para todos nós que acreditamos controlar a vida. A medicina me ensinou a acreditar em dados, números, protocolos. E eles são, sim, fundamentais. Mas o que vivi me mostrou que há momentos em que a ciência encontra seu limite. E é nesse ponto que entra algo que não pode ser mensurado: coragem, instinto, humanidade. Descobri que improvisar não significa abandonar o conhecimento, mas usá-lo como base para usar. E ousar, às vezes, é a única chance que temos. Fiquei pensando em como aquele bebê tão pequeno havia me ensinado tanto. Ele não desistiu. Cada batida frágil do seu coração foi uma resistência silenciosa, como se dissesse: ainda não. Aquela luta dele ecoou dentro de mim. Se um ser de menos de 1 quilo podia lutar assim, quem éramos nós para acreditar que o impossível não poderia acontecer?
também aprendi algo sobre fragilidade. Muitas vezes, como médicos, criamos uma couraça para suportar a dor e o sofrimento que vemos. Mas naquela noite, percebi que permitir-se sentir o medo, a responsabilidade, a esperança, não nos enfraquece. Pelo contrário, nos torna mais humanos e, portanto, melhores profissionais. Não sei qual será o destino daquele bebê a longo prazo, mas sei que, pelo menos naquela noite, ele venceu. E eu venci com ele, não porque segui um manual, mas porque ousei acreditar que a vida merecia uma chance além da lógica. Essa experiência me transformou. Não olho mais para um prematuro da mesma forma. Agora, cada pequeno suspiro é para mim uma vitória que merece respeito absoluto. Histórias como essa me lembram que a vida é feita de limites e de momentos em que escolhemos atravessá-los. Eu improvisei porque não havia outra saída, e esse improviso salvou uma vida. Mas isso também me faz refletir. Será que, no fundo, todos nós já improvisamos em algum momento crucial das nossas vidas? Talvez não em uma UTI, talvez não diante da morte. Mas quem nunca precisou tomar uma decisão sem garantias, confiando apenas na própria intuição? Foi certo? Foi errado? O que você aprendeu com isso? Eu deixo essa pergunta para você. Nos momentos mais críticos da sua vida, foi a técnica ou a intuição que realmente lhe salvou? Se essa história te emocionou, se de alguma forma tocou você, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas, assim como a luta daquele bebê me inspirou. Porque no fim, é disso que se trata. Aprender com cada vida, com cada história. E nunca esquecer que, às vezes, o improvável é exatamente o que nos mantém vivos.